Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos. Vocês que estão nos acompanhando aí pelo online, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Nós estamos na nossa série Assuma o Controle da Sua Vida. E tem sido uma bênção, tem sido algo muito edificante para nós. E eu tenho certeza que tem sido algo muito esclarecedor. Eu não sei qual seria o seu diagnóstico dessa série, mas eu tenho certeza que algo tem sido transformado e mudado na sua vida através dessa série. Tô certa? Quem está conversando não ouviu minha pergunta. Gente, nosso culto já começou, amém? Assuma o controle da sua vida. Como assumir o controle da nossa vida de uma maneira prática? E eu quero te dizer que esse tema parece até ser um pouco, meu Deus, graças a Deus, vou sair daqui com 5 passos para assumir o controle da minha vida e vai facilitar tudo para mim. Quero te dizer que do mesmo modo que essa palavra bateu muito em mim, vocês sabem que quando eu apanho, vocês apanham também, né? Então, iremos todos apanhar juntos, porque somos uma família, não é? Quando a gente se alegra junto. Quando a gente apanha junto. Quando a gente sofre junto. Então, hoje nós iremos ser confrontados, trazidos para uma realidade. Vocês vão ver que essa palavra ela não é uma palavra nova, com chaves, nossa, meu Deus, chaves incríveis para você acessar algo novo. Muito pelo contrário, é algo tão simples, é algo tão familiar para nós e que nos confronta de um modo tão profundo. Eu creio que, como eu estava falando no início, talvez você não tenha escutado, que algumas semanas nós estamos passando por essa série, e essa série ela tem trazido um certo entendimento para nós sobre esse tema, assumir o controle da nossa vida. Falamos de algumas áreas, de alguns modos de como nós deveríamos assumir o controle da nossa vida, áreas que nós deveríamos assumir o controle da nossa vida. Quem lembra o que nós falamos na semana passada? Sobre o Senhor, não, faz isso não, Pai, traz ali. Você fica quieto. Traz ali a memória, Deus, traz. Começa com T. Glória. Você colou. Você colou. Tá? Obrigada, Vaz, por mostrar que eu não estou pregando pelas cadeiras. Como é que vocês estão assumindo o controle da vida de vocês, gente? Quando é que vocês lembraram dessa palavra? Vocês lembraram ela no dia seguinte? O tempo de vocês está a mesma coisa da semana passada, né? Que se vocês não lembram a palavra, como é que vocês mudaram alguma coisa? Que a palavra, se ela não impactou vocês ao ponto de vocês lembrarem do tema da palavra, como é que vocês mudaram alguma coisa de lá até aqui? Fica a pergunta. As palavras que vêm sendo ministradas, elas têm feito a gente refletir que nós precisamos ter, de tempos em tempos, uma revisão da nossa vida para que a gente busque andar em conformidade com a palavra. É tipo aquela manutenção que a gente faz no carro, a manutenção que a gente faz na nossa saúde, onde a gente vai olhando ali de tempos em tempos se está tudo certo, se não está. E essa palavra, ela vem nos trazendo muito esse discernimento desde a primeira vez, desde a nossa primeira ministração sobre ela. E nesta semana que se passou, que nós falamos do tempo, ela nos confrontou muito como nós temos usado o nosso tempo. Ela nos confrontou muito o que nós temos feito com algo tão valioso que nós não temos como voltar atrás, que é o tempo. Se você, assim como eu, não, deixa pra lá, vai. Tiago não merece todo esse tempo da pregação para eu falar dele. Vamos pro que importa mesmo, sabe? Então, cada atitude que nós tomamos em todas as áreas da nossa vida, a partir da nossa conversão, começa a definir a nossa condição espiritual. Eu não sei se você às vezes se faz essa pergunta de Deus, como é que está o meu estado de espírito?
Que às vezes a gente pega, né, algumas frases de efeito e tipo, nossa, não estou num bom estado de espírito. Ou isso para dizer que aquele dia nós estamos estressados, nós estamos mal, estamos tristes e coisas do tipo. Mas um estado de espírito, realmente, como tem estado o nosso espírito, né? E é algo que nós devemos nos perguntar. Porque é uma coisa que nós até falamos, inclusive o pastor falou isso numa pregação, e nós falamos isso na nossa reunião de mulheres. Nós só podemos cuidar daquilo que nós sabemos. Nós só cuidamos de uma doença quando nós descobrimos a doença. A gente não vai cuidar de uma doença se a gente não tem. Então, nós só podemos cuidar de coisas que nós sabemos que existem. Nós só podemos cuidar de problemas que nós sabemos que eles estão lá. Afinal, a gente não vai ficar se preparando e cuidando de coisas que não existem, certo? E nós temos quando nós falamos sobre a conversão, quando nós falamos sobre a conversão, nós falamos sobre uma mudança de rota, nós falamos sobre uma mudança de direção. E quando nós nos convertemos, essa mudança de rota, essa mudança de direção, ela vem através da palavra. Porque a palavra é que vai nos ensinando, olha, isso que você está fazendo está errado, isso que você está fazendo não é legal, isso que você está fazendo é assim, é assado. Você termina de ler a Bíblia, é pior do que quando você começou, mas glória a Deus, o Espírito Santo te dá forças e fala, vamos lá que você consegue. É mais ou menos assim. É assim com vocês também? Ah, tá. Então, nós devemos entender que a palavra de Deus é algo que vai nos direcionar. A palavra de Deus é aquilo que nos faz realmente caminhar na rota certa, na rota justa que nós devemos andar. E é interessante que a Bíblia, ela sempre nos traz um conhecimento, um discernimento, um ensino. Salmo 119, 105 fala, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê? Porque na palavra de Deus nós vemos, a palavra de Deus nos traz realmente essa luz para nos guiar. Quando diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é literalmente para nos trazer o sentido de ela nos mostra por onde nós devemos andar. É luz para o meu caminho porque ela realmente traz o sentido de antes eu não sabia o que eu estava fazendo, mas agora eu sei. Antes eu não sabia por onde eu estava caminhando, mas agora eu sei. Eu tenho a certeza por onde eu caminho. E às vezes não é a certeza de que estou no caminho certo para chegar na minha bênção, mas não importa onde quer que eu esteja, o Senhor está comigo. Não importa a situação, o Senhor está comigo. Hebreus 4:12 fala, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, as intenções do coração. É incrível quando você vai ler a palavra e aquela coisa ela vem direto para você que você fala, puxa Deus, precisava ser tão explícito assim? Sabe, direto e reto, sem rodeios. E quem te contou que eu estava pensando isso, sentindo isso, passando por isso? E a palavra ela vem justamente para trazer essa coisa profunda de nos mostrar, olha aqui como você é ruim e olha aqui o que você tem que viver. Olha aqui como as suas escolhas são ruins, mas olha aqui o que acontece quando você vive o que eu quero. E é exatamente isso, olha aqui como você acha que está fazendo algo bom, mas no fundo, você está sendo enganado por você mesmo. E quantas vezes eu me peguei fazendo uma oração e aí o Espírito Santo, como sempre, né? Eu acho que é por isso que eu venho aqui e eu bato em vocês, que eu saí meio revoltada. E aí eu venho aqui e eu preciso descontar, entendeu? Brincadeira. Mas eu fui fazer uma oração e falei, pai, o Senhor sabe que eu não quero. E aí no meu coração assim, falava assim, quer sim? Eu falava, quero. Eu quero sim. Eu quero muito. Eu quero de verdade, eu quero com força. E aí a nossa oração ela tem que ser sincera ao ponto de nós entendermos que a palavra ela julga tudo isso e ela nos mostra a intenção, ela julga os nossos pensamentos e mostra a intenção do nosso coração. E muitas vezes o nosso grande problema é mentir para nós mesmos e achando que mentindo para a gente mente para Deus. Então, ai Deus, o Senhor sabe que eu não queria. Aí ele fala, eu sei que você queria. Eu queria mesmo, o Senhor sabe que eu queria. Me ajuda a não querer, Deus. Me ajuda aí, porque está difícil. E essa é a oração sincera. Mas como eu já falei aqui, inclusive eu falei isso no sábado, e se eu não me engano, eu falei isso na quarta-feira passada, que às vezes nós chegamos até a Deus e nós chegamos com toda a reverência que Ele merece, sim. Porém, chegamos cheios de todo...
Ai, Senhor, Santo Deus, Pai soberano, agradecemos. E a gente vai fazendo maior introdução. E às vezes você está fazendo aquilo no automático, porque a sua alma só quer gritar: Pai, socorro. Socorro, socorro e socorro. Me socorre, me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu tô assim. E você, às vezes nós chegamos a Deus como se Ele já não conhecesse o nosso coração. E a palavra, ela nos mostra justamente isso, que o Senhor, Ele sabe dos nossos pensamentos antes da gente pensar, Ele sabe da intenção do nosso coração. Nós podemos falar algo muito bonito da boca para fora, mas a intenção do nosso coração, Ele sabe, e só Ele sabe. Então, nós não vamos conseguir esconder do Senhor a intenção do nosso coração. E nós precisamos ter esse discernimento, porque a Bíblia, ela estabelece bases, princípios para a nossa vida cristã, a partir do momento em que nós vamos tomando conhecimento, porque enquanto a gente não conhece, nós não somos guiados por bases bíblicas, por princípios bíblicos, nós vamos sendo guiados pela palavra, que é viva e eficaz, a partir do momento em que nós temos o conhecimento adequado da palavra. É a mesma coisa de você querer chegar, dar um sermão e uma pessoa usando a palavra, uma pessoa que nunca teve um contato com a palavra, a pessoa ela fica meio perdida, meio desnorteada, porque ela não entende. E aí Deus, o Espírito Santo vai te usando de uma maneira que você traz a palavra de um modo com que aquela pessoa entenda, com que aquilo faça sentido para a vida da pessoa. E depois você fala, pois é, a Bíblia nos ensina isso. E a pessoa fala, nossa, sério? Quero saber mais. Nossa, fala isso e fala muito mais. Sério, como é que eu faço para saber? Leia sua Bíblia e você vai direcionando ali. Talvez isso tenha acontecido até mesmo com você. Então, quando nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos tomando cuidado para seguirmos aquilo que a palavra diz. Uma vez que nós não conhecemos, nós não temos tanto cuidado assim de seguir aquilo que a palavra diz. Afinal, a gente não sabe se aquilo está dentro da palavra, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo está nos direcionando ou não. Faz sentido para você? Então, a partir do momento em que nós somos guiados por essa palavra, nós vamos tendo uma renovação da nossa mente, de tudo aquilo que existe em nós, para que nós possamos caminhar alinhados com a palavra. E quando nós pegamos a palavra e realmente pensamos e declaramos sobre a nossa vida, que a partir daquele momento, a palavra de Deus vai ser o norte da nossa vida, o guia da nossa vida, a nossa vida ela começa a ser transformada, porque a palavra de Deus ela pode garantir a nossa sanidade espiritual e a nossa sanidade mental também. Muitas vezes nós nos apegamos a tantas questões físicas e mundanas para nos trazer um suporte, que vocês já sabem que não somos contra de maneira alguma. Porém, muitas vezes nós nos apegamos a essas coisas e nos esquecemos que o nosso maior suporte está na Bíblia. O nosso maior alimento está na Bíblia. Nós precisamos ter essa mentalidade transformada em relação à palavra do Senhor. É muito natural a gente ouvir, mas eu não gosto de ler, mas eu não entendo, mas eu isso, mas eu aquilo. Quando eu começo a ler, eu tenho dificuldade. Tem pessoas que precisam ler em pé, tem pessoas que falam que não gostam de ler, por isso que não leem a Bíblia. Só que, como é que você vai saber mais sobre Deus, mais do que você precisa vencer, como vencer, se você não sente prazer em ler aquilo ali? Vocês já fizeram... Não propositalmente, mas vocês já tiveram uma experiência de... tive uma semana corrida. Não mintam para vocês, porque vocês sabem, acabou de ler, né? Jesus sabe. Tive uma semana corrida. O meu dia foi corrido, não li hoje. Não orei hoje. Não li na terça. Não li na quarta. Não li na quinta. Não pude ir no culto, então... E aí eu vou me lembrar de fazer isso no domingo. Se você parar e analisar como foi a sua semana... Como será que ela foi? E eu não estou falando nem de tribulação, não estou falando nem de problema. Mas será que você conseguiu vencer e se posicionar da maneira que você faria se você estivesse respaldado pela palavra? Porque é incrível como, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de eu ler algo na palavra de manhã e à tarde eu me deparar com uma situação exatamente como aquela que eu li. Era como se Deus tivesse falando assim, ela leu, vamos ver se ela vai lembrar de como exercer. Vamos ver se ela vai lembrar de como trabalhar em relação àquilo que ela leu. Só que se nós temos a arma certa, nós sabemos como lidar. E quando nós não temos? Nós vamos recorrer para o modo errado, que é na força do nosso braço, que é do nosso jeito.
É dando o nosso jeitinho, independente de qual situação seja. E nós precisamos aprender a identificar quando nós estamos perdendo o controle da nossa vida. Porque nós falamos muito sobre assumir o controle da nossa vida, mas como identificar que nós estamos perdendo o controle da nossa vida? E é algo que eu quero que você, se você se encontrar nesse ponto de, meu Deus, eu acho que eu já perdi o controle da minha vida, não se entristeça. É tipo aquilo, você está cansado, não pare, descanse. Se você perdeu o controle da sua vida, então hoje é o dia de você assumir o controle da sua vida. Porque se o Senhor nos permitiu estarmos aqui, é porque o Senhor nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Às vezes falando, oh meu Deus, oh meu Pai, meu, de mim mesmo, sabe? Vamos lá, a paciência que eu tenho para amar esse povo, vamos. Eu não sei com você, mas comigo eu tenho certeza que ele fala isso. Nós precisamos entender quais têm sido os estímulos na nossa mente. Sabe qual é o grande problema hoje das pessoas? Eu costumo dizer qual é o grande, mas é né? Um dos, porque hoje a gente tem tanto problema, mas um dos grandes problemas das pessoas hoje é a mente. Estímulos negativos na mente. Eu acho que a gente nunca vivenciou uma geração tão pessimista como essa. Sabe, eu acho que a gente nunca esteve perto de pessoas que desistem tão fácil como a nossa geração. Eu acho que se a gente pega a história, se a gente for contar, talvez sentarmos todos juntos e contarmos histórias dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas mais velhas da nossa família que nós tivemos acesso, eles têm uma história de vitoriosos realmente. O que eles venceram, o que eles ultrapassaram, o que eles suportaram. E hoje eu e você, a gente não aguenta metadinha. Que aí é tudo muito difícil. Ah, mas você sabe, né? Não, Deus sabe, Deus entende, porque é muito difícil. Não, não dá, né? Ah, mas nossa. E hoje a gente tem tanta facilidade. E isso desde a nossa vida prática. Eu me lembro quando o meu pai contava que ele saía de um ponto lá onde eles moravam e ele ia a pé até o trabalho, que era muito longe. E ele fazia essa trajetória para economizar nisso, para fazer aquilo. Mas e aí? E aí tinha que fazer, porque essa era a vida, tinha filho para criar. E hoje a gente... Ai, não, Deus sabe como é, né, pai? É longe, o Senhor deu perna, mas a gente tem que cuidar também das pernas, né? Não dá, né, Senhor? O Senhor deu saúde, mas para que a gente vai forçar tanto a saúde assim? É um exemplo bobo, mas, gente, a gente tem tanta opção. A gente tem tantas possibilidades que aquele povo não tinha. Vocês conseguem entender que nós temos algo que... Quando chega ali, vamos até a última folha do Antigo Testamento, eles não tinham, que era o acesso ao Senhor. A presença do Espírito Santo, até que não tivesse acontecido ali em Pentecostes. Hoje você carrega a presença do Espírito Santo. Eles tinham que ir até alguém. Você pode falar com o Senhor por mim? Você pode pedir perdão por mim? Você pode adorar por mim? Você pode. E alguém tinha que terceirizar. E se a pessoa não fizer direito minha oração, meu Deus? E se a pessoa não agradecer direito? É claro que eu estou trazendo uma vida mais para a história, mas é real. Eles precisavam oferecer um sacrifício que não eram eles que iam até lá. E alguém fazer por eles, e alguém entregar por eles. E hoje nós podemos ter um acesso direto a Deus e nós não valorizamos isso. Gente, não, nós não valorizamos isso. Não valorizamos. Você pode falar, não, pastora, você está me julgando. Será que de fato nós valorizamos como nós deveríamos? Eu falo a começar de mim, não, não. Eu poderia fazer muito mais e muito melhor. Por entender que hoje eu tenho algo que pessoas de grandes nomes, que até mesmo o pastor trouxe da galeria ali, heróis da fé, eles não tinham. E nós hoje nos prendemos a coisas pequenas, a negatividades que nos cercam, a pessoas que vêm com um peso para te afundar. Não, porque deu errado para mim, então vai dar errado para você. Eu usei até esse exemplo uma vez, falando que é muito natural você ouvir isso. Na Itália, ixi, o meu documento demorou 1 ano. E pode se preparar, é de 1 ano para mais. Quando acontecer isso com vocês, fala, está repreendido. Demorou para você, mas para mim, se Deus quiser, sai amanhã. Ah, imagina, na Itália não acontece. Na Itália não acontece, mas para Deus acontece. Só que o que a gente faz? Ai, já aceita. Leva aquela informação e aquela negatividade do outro, a frustração do outro, a gente carrega pra gente. E se torna a nossa verdade. E Deus? Ah, Deus não pode nada, porque a realidade da Itália é essa. Deus, o que Deus pode fazer perto da realidade da Itália? É um
um exemplo bobo, mas bem prático daquilo que nós vivemos e que nós estamos cansados de ouvir. Mas isso serve para tudo. Vem alguém e fala que não pode, que não dá, que meu Deus, mas olha aqui, é tão óbvio, é tão nítido. E aí a gente acaba diminuindo Deus. E a gente acaba dando essas vazões na nossa mente, para nossa mente ser tomada pelo inimigo, por esses estímulos negativos. E aí aquilo desce para nossa alma e a gente já começa a crer, mas não crê tanto. Deus pode fazer, mas sabe como é que é a realidade? A gente também tem que aceitar. E aí a gente fica naquela, se a nossa fé ela é firmada em Deus, se ela não é. Não, mas olha aqui, é o óbvio. E a gente começa a colocar o Senhor numa caixinha. Numa caixinha. Como se ele só pudesse fazer aquilo que as pessoas dizem que é possível. Porque se não é possível, Deus não pode fazer. Mas a especialidade do seu Deus é o impossível. O possível você pode fazer. O possível, o médico pode fazer. O possível, qualquer profissional pode fazer. Mas quando a glória é de Deus, é quando entra o impossível. E é por isso que o Senhor nos coloca em inúmeras situações que nós precisamos do impossível. Porque quando vem o possível, Deus tem parte nisso? Claro que tem. Mas a honra e glória, a gente divide. Porque metade é de Deus, mas metade é do meu esforço também, né? Vamos valorizar o esforço. E tem situações que Deus não quer metade. Ele quer a glória é minha. Porque fui eu que fiz. Você foi só o canal. Não vamos dividir glória nenhuma. É que eu precisava de uma pessoa, mas se ele usou jumenta, por causa de que ele não pode usar qualquer um? Né, Tiago? É, eu também acho. Jéssica olha para o lado e fala, jumento. Só a Jéssica, tá? Então, nós precisamos identificar quando a nossa mente está sendo entregue ao inimigo aos poucos. Porque nunca é de uma vez. Nunca você vai acordar falando, hoje você saiu daqui cheio, nossa, da presença de Deus. Aí amanhã você acorda, Deus não existe. Não. Você começa numa situação onde, e aqui, nossa, Deus é bom, Deus existe, Deus pode. Aí a situação intensifica. Não, Deus pode, mas é que aqui também, né, agora, olha, jejum e oração. Aí o jejum e oração não trouxeram a resposta que você queria no tempo que você queria, do jeito que você queria. Então, talvez Deus não queira trabalhar nessa situação. E aí, talvez Deus não queira, por que Deus deixou eu passar por essa situação? E do porquê que Deus deixou eu passar essa situação? Nossa, mas será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que eu estou sendo guiado por Deus? E aí, do estou sendo guiado por Deus, talvez eu me enganei todo esse tempo. Será mesmo que Deus me chamou? Será mesmo que Deus existe? E aí você foi esfriando dia após dia. Talvez isso te pegou semana após semana. Você não dormiu crente e acordou descrente. Você foi dando espaço devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E ali os estímulos negativos que o inimigo foi encontrando espaço foram tomando a sua mente. E quando você menos percebeu, você deu uma grande brecha para o inimigo te trazer essa frieza. E você vai perdendo o controle da sua vida. Então você começa a ficar distraído, você começa a ficar desanimado, você começa a ser dominado por coisas que antes você já não era mais. Ou talvez nunca foi. Talvez você nunca foi uma pessoa pessimista. Talvez você nunca foi uma pessoa que era controlado por algo que você tinha o discernimento de ser totalmente controlado por aquilo. Mas através do espacinho, do estímulo, do pensamento, de ouvir um, de ouvir outro e de não ouvir a palavra de Deus, você passou a ser aquela pessoa. Antes, a pessoa ia falar com você, vai dar tudo certo, já deu, ixi, nem se preocupa, Deus está no controle. Talvez hoje a pessoa vai falar com você, então, vamos orar, né, que seja feita a vontade de Deus, porque se Deus não quiser também, que a gente possa aí estar entendendo que Deus, né, tem no controle. E aí a gente já vai preparando o território para o negativo. Uma coisa que a gente ouviu do pastor Tom, e aquilo ficou muito assim, cravado na minha cabeça, porque falou muito comigo, é que Deus não precisa de advogado. E às vezes a gente quer ser advogado de Deus, tipo, e se Deus não curar? Como é que eu vou manchar? Deus não precisa, ele não falou, se eu for curado, você vai lá em nome de mim, me defenda. Não, se ele não quiser curar, meu filho, ele não quis, aí é com ele, não é comigo. Eu vim fazer minha parte. E eu vou declarar para você que vai dar tudo certo. E se não der, aí não é comigo, porque não está no meu controle. O que está no meu controle é trazer fé para você. Só que quando a nossa mente já está sendo ali manipulada, está sendo totalmente consumida pela negatividade, você não tem como. Você não tem como trazer uma palavra de encorajamento. Quando você está feliz, você faz alguém feliz? Não. Quando você está infeliz, você faz o povo infeliz.
É verdade. É triste, mas é real. Quando você está no seu dia mal, você consegue deixar quem te cerca num dia mal. Porque é o que você transborda. Aí vem o Espírito Santo e te diz o quê? Você está num dia mal, os outros não precisam. E aí, se você usa do seu fruto do Espírito, você sabe que você está num dia mal, os outros não têm nada a ver com isso. E aí você começa a transbordar o que tem dele em você. Mas se você está tomado por você, pela carne, eu estou no meu dia mal, se eu estou, você também tá. Não vai ser feliz, sabe? Tem aquela música, se eu não durmo, ninguém dorme. É tipo isso, entendeu? Se eu estou infeliz, você também tá. Se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Só que uma coisa que nós precisamos entender é que dentro dessa série, Assuma o Controle da Sua Vida, nós estamos mexendo numa área muito sensível e muito delicada. Um campo de batalha que nem todos estão a fim de enfrentar. A mente. Porque é tão mais fácil alguém vir, pôr a mão e arrancar da gente que não presta, não é? Eu ia ser a primeira da fila. Vai lá, Fer, põe a mão aqui. Puxa aqui, tira tudo. Bota eu puxando, não tem problema não, gente. Deixa quem quiser julgar, que julgue, manda, arranca tudo, tira. Só que não, é onde o Senhor fala, não é ali trabalhar. É na mente. É transformar a mente dia após dia. Mas o que nós temos que ter a certeza e a convicção no nosso coração é que no final dessa série nós estaremos em um outro nível. De crescimento espiritual. De crescimento pessoal. Mas para isso, tem que entrar na nossa mente. Para isso, nós precisamos entender que nós estamos recebendo agora alimento para adultos. E eu vou te falar uma coisa, e você que está em casa, e você que não está assistindo, que deveria estar. Por muito tempo, o Senhor deu alimento para nós, e quem estava aqui se lembra? Por muito tempo, o nosso alimento foi o beabá. Foi o beabá. Parecia até que a gente falava, gente, mas eu já sei. Você vinha no outro culto, eu já sei, eu já ouvi, eu já sei, eu já ouvi. Mas o Senhor nos mostrava que no beabá a gente estava errando. No beabá a gente estava em falta. Por ter esse pensamento de eu já sei, eu já ouvi falar. Já, estou em casa. Nós estávamos falhando. Agora, o Senhor está nos dando um alimento para adulto. Não, a gente não está mais na fase do leite. Só que tem muita gente que não está acompanhando. E às vezes, porque a mentalidade lá do início foi o quê? Eu já sei, eu estou em casa. Isso aqui, estou intercedendo por vocês que precisam. Deus abençoe e fortaleça. Que eu mesmo já estou, Só que agora, quando o Senhor está entregando um alimento mais sólido, um alimento para adulto, você não está conseguindo acompanhar. Não está dando conta. Está julgando, pastora? Eu não, estou falando dos frutos. Estou falando porque nos confronta, porque é verdade. E esse é o problema, nós não estamos preparados para a verdade. A verdade, ela tem machucado as pessoas. Só que se a própria Bíblia nos ensina que a verdade nos liberta, por mais que ela machuque, porque você quer alguém que te machuque mais do que a palavra de Deus, que te mostra do início ao fim o quanto você precisa de Deus, o quanto você é ruim. Você não precisa de ninguém vindo te falar. Você não precisa de ninguém vindo apontar o dedo para você. Vai ler a Bíblia. Você já sai dali mancando. A pastora bate de quarta, é porque você não está lendo a Bíblia. Vai ler Provérbios. Lê ali para você ver. Se você não sai ali, você fala, que tiro foi esse? De onde veio? De onde veio? E você acha que você superou um, vem outro. Você fala, meu Deus, para onde vou? Quem sou? Onde estou? É assim. Mas quando nós lemos a Bíblia de um modo completamente errado, a gente lê ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém, glória a Deus. Você já sai dali, pronto, mas a Bíblia também é exortação, só que hoje nós não queremos a verdade. Nós queremos um sim e um amém para tudo que a gente faça. E nós não vamos receber isso. Nem de Deus e nem de quem nos ama. Se alguém disser sim e amém para tudo que você faça, essa pessoa não te ama. Não te ama. Porque quem te ama vai te corrigir. Quem te ama, nossa, eu te amo mesmo, né? O tanto que eu te corrijo, tanto que eu te encho o saco, tanto que eu te falo. Olha, menino. Olha, não preciso mudar isso aqui, gente. Né? Não, tá errado. Tá errado. Isso tá tomando outro curso. Não era para ser assim, não. Olha o Espírito Santo aqui me revelando. Não, que isso, gente? Não, peraí. A gente precisa rever essa história.
Então, nós precisamos entender isso. E o Espírito Santo, ele nos ama. Jesus nos ama, o nosso Pai nos ama. Então, eles vêm para nos mostrar que, olha, tá precisando assumir o controle da vida. Tá cedendo para as emoções, tá cedendo para a pressão, tá cedendo para o medo, tá cedendo e tá cedendo. Só que a gente não quer ouvir. Aí a gente começa a fugir, a gente começa a se omitir, a gente começa a criar toda uma justificativa, porque, como já falei, somos muito bons em justificar os nossos atos. Tudo tem um porquê, tudo é culpa de alguém, tudo é culpa de uma situação. Eu fiz isso por quê? Eu agi assim por quê? Eu escolhi assim por quê? E assim a gente vai, porque nós somos bons nisso. Mas a palavra, assumir o controle da nossa vida, nos leva a dizer: eu agi assim porque eu sou assim. Eu fiz assim porque eu quis fazer assim. E assim a gente vai assumindo o controle e assumindo o BO também. Eu preciso de transformação. Eu fiz isso porque é o que eu tinha para oferecer. Agora eu percebi o quanto eu preciso de transformação. Oh, meu Deus, obrigada aí por me mostrar. E tem que ser assim. O problema é aceitar isso. É mais fácil sair falando, o pastor não sabe o que fala, a pastora não sabe o que fala. Ah, porque o pastor da internet falou outra coisa. Porque nós sempre buscamos algo que passe a mão na nossa cabeça. E aí a gente não consegue acompanhar o alimento do adulto. Então, olha que interessante. Tiago 1, 12 ao 15 fala assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não, Deus não nos tenta. Nós somos tentados por nós mesmos. Somos tentados por aquilo que nós temos como falha. Quando nós fazemos um autoexame da nossa vida, nós reconhecemos em quais áreas nós somos frágeis. E nós começamos a tentar vigiar e cuidar para que a gente não ceda. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma fragilidade ali, eu não vou andar direto ali. Não, eu vou andar ali para mostrar que eu sou forte e eu posso andar ali. Não, quando eu tenho uma fragilidade, se eu sou frágil aqui, eu vou andar para cá. Se possível, para lá. E é assim que nós fazemos. Porque nós fugimos daquilo que pode nos fazer cair. E o pecado, o inimigo, na nossa mente, na nossa vida, ele vem para tentar nos escravizar. E para nos trazer um sentimento de que nós não podemos viver sem ele. E aí nós começamos a pensar o quê? Eu não consigo, eu não posso, não dá. Talvez esse seja o meu espinho na carne. E às vezes não. Às vezes a nossa busca para vencer essa situação talvez esteja pouca. E às vezes acha, não, a gente está fazendo de tudo, então talvez o seu tudo ainda está pouco. Só que nós queremos a facilidade. E nem sempre é fácil, porque mexe com a nossa mente. Nós queremos o fácil. O nosso cérebro quer o fácil. Seu cérebro não quer que você se canse. E fazer qualquer coisa que te tire da sua zona de conforto te cansa. Uma guerra espiritual, uma luta, uma busca por aquilo que você não vê, mas que você precisa transformar, te cansa mais do que você pode imaginar. Quanto foi que eles falaram que, aquele estudo que você viu uma vez, que um período que nós pregamos era equivalente a 8 horas de trabalho? Pelo cansaço que isso traz. Porque a nossa guerra não está aqui em você estar falando. Mas é todo o contexto. Gente, de quinta-feira, de verdade, parece que eu fui atropelada por um caminhão. Quinta-feira é o dia da nossa folga que eu falo, não me tira de casa, não me faz fazer nada. Porque eu tô cansada de um jeito que vocês não têm noção. Claro, com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar e a gestir com aquilo. Mas é um cansaço, é um peso que nós temos. Porque é uma batalha que nós estamos batalhando agora. É que a gente não vê.
E aí, por isso, nada está acontecendo. Você talvez está me olhando, está entendendo. Você talvez está me olhando, está pensando no que você tem que fazer amanhã. Você talvez está me olhando, está pensando no que você vai comer depois, no que você esqueceu de fazer, na máquina que ficou na rua, a roupa que ficou dentro da máquina que você não estendeu. Você está pensando em um monte de coisa. Você perdeu o pensamento, foi lá longe, aí você do nada pensou, por que eu estou pensando isso? Aí você pensou, essa palavra é para alguém que não está aqui. Enquanto você está pensando que a palavra é para alguém que não está aqui, a palavra é para tu que está aqui. Entendeu? E aí a mente, ela vai fazendo isso. Então, João 8, do 31 ao 32, fala assim, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade. A verdade é o quê? A palavra. Então a palavra nos liberta. Aí como é que você vai aceitar a partir de hoje? Não que você já não conhecesse esse versículo, você já conhece essa passagem, acredito eu. Pelo menos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, se já escutarem em algum culto. Como é que você vai olhar para a palavra hoje e você vai falar, ai, mas é que eu não gosto de ler. Você entende então por que nós não estamos sendo libertos? Mas eu leio, pastor, então o quanto a gente está lendo, será que está bom? É só a gente olhar os frutos. Uma vez o Espírito Santo falou para mim, eu fui choramingar para ele, né? Uma situação que eu falei, eu preciso vencer isso, eu não consigo. Será que esse é meu espinho na carne? Ele falou, você está lendo 1, lê 2. Está lendo 2, lê 4. Está lendo 4, lê 6. Eu falei, meu Deus, está orando 1, ora 2. De início eu falei o quê? Ô Jesus, mas é muita coisa, né? Mas aí também eu tenho mais coisas para fazer. E ali, naquela hora, eu fui ministrada. Nós queremos vencer certas coisas, mas nós não estamos disponíveis a fazer o que precisa ser feito. Porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que precisa ser feito. Então, Deus, eu orei aqui antes de dormir. Poxa vida, derramei o meu coração aqui antes de dormir. Mas às vezes Deus não quer o meu coração só antes de dormir. Ele quer o quanto você quer vencer isso. Então, vamos ver. Porque quando a gente quer uma bênção, que a gente sabe pedir. A gente faz jejum daquilo que a gente não consegue abrir mão por meio segundo. Abriu mão de tudo. Às vezes não. Às vezes nem quando a gente precisa de algo a gente consegue. E isso mostra a nossa falha. Isso mostra como a nossa carne grita em nós. E isso mostra como nós estamos tendenciosos a alimentar a nossa carne. E aquela pergunta, aquela metáfora que dizem, né? Dentro de nós existem 2 leões e aquele que você mais alimentar é o que vence. E às vezes no nosso dia a dia nós vemos quem nós estamos alimentando mais. E além de ver, a gente sente na pele, porque a gente vive as ações, as consequências e tudo mais, só que nós não temos força de vontade o suficiente para fazer o que precisa ser feito do outro lado. E aí nós achamos um modo de justificar quando a coisa não dá certo. Então, Deus sabe, o tempo de Deus, Deus queria assim, se fosse para ser diferente seria, e a gente vai jogando na conta de Deus. E Deus falando, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós não conseguimos assumir o controle da nossa vida e nós depositamos toda essa responsabilidade a Deus. Senhor, não aconteceu porque o Senhor não quis. Não aconteceu porque você não buscou, porque você não fez, porque você não se dedicou, porque você não tentou. Porque em contrapartida tem o outro lado. Se o outro lado venceu, vamos assim dizer, então teve uma dedicação para aquilo. Então, nós escolhemos ao que nós nos dedicamos. Nós somos preguiçosos espiritualmente. Nós somos preguiçosos. É só você se deparar com a primeira palavra que você não entende na Bíblia, que você já fica agoniado, você não quer ler mais. Aí você abre o Google para procurar o significado daquela palavra. Do Google você já foi para o Instagram, que do Instagram você já respondeu as mensagens, você já nem lembra mais o que você está lendo, fechou a Bíblia, depois eu continuo. E aí, todas as vezes que isso aconteceu, é uma opressão do inimigo? Não, às vezes é uma falta de atenção nossa, falta de prioridade. Óbvio que o inimigo não quer que a gente leia, que a gente ore, que a gente jejue. No dia do seu jejum é o dia que você vai mais ter fome na sua vida. É natural, é quando vai ter churrasco, vai ter festa, vai ter aniversário, vai ter tudo no dia do jejum. Já conhecemos, ele não muda as estratégias. Mas ainda assim, o que a gente faz? Deixa eu ver se não vai ter nada de especial nessa semana que eu vou fazer jejum. Vai me dizer que você nunca olhou o calendário.
Deixa eu ver, que o povo da igreja vai ter churrasco? Não, então eu posso fazer jejum. Aí no meio da semana você lembra, tinha um jantar essa semana. Aí você fala, pai, como o senhor sabe, eu vou mudar meu jejum de amanhã, tá? Ao invés de ficar sem jantar, eu vou ficar sem almoçar. E aí a questão é o ficar sem comer? Não, a questão é que a gente mostra a nossa prioridade para Deus. Tá vendo, Senhor? Eu vou continuar de jejum, mas é que eu não posso fazer à noite. Mas o Senhor era a minha prioridade. E aí a gente não consegue chegar lá e se abster. Não, eu tenho que estar. Vai ficar chato. E aí a gente coloca tudo e todos no lugar de prioridade. São pequenas coisas, mas que mostram o nosso coração para Deus. Mostram a nossa prioridade. E é por isso que assumir o controle da vida é cansativo. Mas quando nós entendemos que nós não trabalhamos sozinhos, nós entendemos que nós entregamos o nosso fardo a Ele. Nós só temos que tomar a posição justa. E as nossas guerras, as nossas batalhas, Ele vai fazer. Se a gente for olhar friamente, gente, todos nós temos compromissos. Todos nós temos nossas tarefas. Tem quem trabalha fora, tem as pessoas que trabalham somente em casa. Tem as pessoas que têm o seu negócio próprio, que trabalham de casa. Outras que têm que ir até o lugar. Enfim, as mulheres que têm as demandas da casa. Os homens que ajudam nas demandas da casa. Enfim, nós temos uma vida que acontece ali, é frenética. Só que enquanto essas coisas passageiras forem a nossa prioridade, o nosso espírito ele vai se enfraquecendo cada vez mais. De que adianta? Pastora, você é contra cuidar das coisas de casa? Não, eu também gosto de uma casa organizada. O pastor também gosta. O pastor ele tem a aflição de sentar na mesa dele e saber que tem pia, tem louça na pia. Ele levanta, deixa eu dar uma lavadinha nessa louça. Fala, deixa aí, homem, ele não consegue. Ele não consegue. Ele lava ali a louça dele, depois ele vai fazer o que ele tem que fazer. 6 horas da manhã hoje ele estava lavando louça. Faz tudo. Não faz. Não, olha, meu Deus. Trabalha, pai, tu sabes. O que vale mais? Eu não estou falando que você tem que abrir mão da sua vida. E, meu Deus, eu não vou me importar com mais nada, porque agora eu só vou viver dentro da igreja. Não é essa a situação, que nem eu vou viver dentro da igreja, então você vai precisar de uma chave. A questão é, se você entende que vale muito mais o seu tempo se alimentando no seu espírito, do que você, como primícia do seu dia, gastar o seu tempo todo organizando a sua casa, quando você for organizar a sua casa, você vai estar mais leve. Só que aí você organiza a casa, você organiza a rotina do filho, aí você organiza o almoço, você organiza a roupa, tem que lavar, aí a roupa que tá no varal tem que guardar. Ixi, tem outra coisa, aí tem o do trabalho, aí liga pra mãe. Faz tempo que eu não falo com a tia, até a tia entendeu a história. E vai isso, vai aquilo outro, quando você vê, você chega no fim do dia. No fim do dia você tá o quê? Cansado. Senhor, eu não vou ler hoje, porque o Senhor sabe. Se eu ler agora, eu vou dormir. E como eu não quero dormir, pai, a gente acha que a justificativa é super, nossa, plausível. Como eu não quero dormir, pai, eu vou ler amanhã. E ele só olhando. Conte-me mais. Então a questão não é sobre ter tempo, é sobre ter prioridade. E quando nós assumimos o controle da nossa vida, a minha questão é, eu não começo meu dia sem antes ter me alimentado. Porque se eu me deparar com um leão ali na frente, eu preciso estar forte para enfrentar. Só que aí a gente vai se deparando com as situações e nós não sabemos como lidar. Nós não conseguimos assumir o controle da nossa vida. Não, peraí, quem que manda? Quem que manda? Sabe quando você fala pro seu filho? Quem que manda nessa casa? Sou eu. Então você não vai fazer o que eu estou mandando. Aí com a criança, ou seja lá qual for a sua situação, você consegue ser firme com isso. Eu que mando, é assim que vai acontecer. Mas com a gente não consegue. Sou eu que mando. Então, você vai cuidar do corpo sim. Ah, mas eu não... Vai cuidar sim. Sou eu que mando, não é você. Não é a preguiça que manda. Não é o pessimismo que manda. Não é isso que manda. Quem é que manda? Sou eu. Então, vai me obedecer sim. Agora, acontece que quando nós não conseguimos falar isso para nós, significa que está invertido. Nós é que estamos obedecendo. Nós não estamos no controle. Nós não estamos assumindo o controle. Nós somos assumidos. E nós estamos fazendo aquilo que a nossa alma nos diz que nós podemos fazer. Então, se ela diz que eu não estou cansado o suficiente para fazer, eu não faço. Se ela diz que eu posso vencer isso, eu posso. Só que aquilo que a nossa carne quer é o oposto que o Espírito quer. O final da história vocês já sabem. Então, quando nós começamos a olhar para a nossa vida e nós reconhecemos que nós estamos retrocedendo, puxa vida, eu estava
eu estava tão mais evoluído, eu estava tão lá para frente, e agora eu comecei a retroceder. Estamos perdendo o controle da nossa vida. Quando nós entendemos que nós perdemos o temor, e o temor não significa, meu Deus, eu não tenho mais medo de Deus, mas eu não tenho mais reverência, eu não tenho mais respeito, eu não tenho mais adoração, eu não tenho mais uma devoção, eu não obedeço, eu não tenho zelo, estamos perdendo o controle. Quando eu vejo que eu ainda estou cheio de mim, eu não consegui me esvaziar do meu eu. E o que é esvaziar do meu eu? Aí pega. Aí pega. Porque aí é o ego, aí é o orgulho, aí é a soberba, aí são os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, tudo aquilo que vem de nós. A nossa falta de vontade, tudo aquilo que pode nascer de dentro de nós. Tudo aquilo que vem do seu eu. E às vezes você está sendo muito mais guiado pelo seu eu do que você imagina. E o inimigo, ele consegue sorrateiramente te colocar algo que você associa ao espiritual. E não, isso é Deus, eu estou no espírito, eu estou voando. E não, você está sendo guiado por você. Um peso que quando você chega, você traz. Pastor, eu não quero ser essa pessoa. E nem eu desejo que você seja. Mas nós precisamos refletir, porque quando nós reconhecemos, nós abrimos mão. Sabe aquela pessoa que não tem uma palavra de ânimo? Ou aquela pessoa que põe defeito em tudo? Aquela pessoa que o orgulho quase que não deixa ela passar pela porta? O ego que é imenso? A pessoa que é melhor que tudo e todos? A pessoa que sabe mais? Você não pode conversar com ela porque ela sabe de tudo. Não tem como você ensinar aquela pessoa nunca, porque ela sabe muito, ela sabe de tudo, ela sabe demais. E mesmo quando ela não sabe, ela dá um jeito de saber. Você fala, meu Deus, que chato é estar perto de uma pessoa assim. Só que aí vem agora. Será que você é essa pessoa? Porque a gente sabe reconhecer quando tem alguém assim perto de nós. Mas será que nós sabemos reconhecer quando nós somos essa pessoa? Uma pessoa inconveniente? Uma pessoa altiva, prepotente, arrogante? E às vezes o nosso eu são os nossos desejos, as nossas chatices diárias. Eu sei de tudo, eu preciso estar em tudo, eu preciso fazer tudo, eu tenho opinião sobre tudo, eu quero estar certo sobre tudo. Eu tenho justificativa para todos os meus erros, mas tenho também uma mão maravilhosa para julgar o do outro. O nosso eu. Porque é muito fácil a gente olhar o defeito do outro e apontar o do outro, porque o do outro eu vejo. Mas o meu, o que eu faço? Eu começo a encobrir. Só que a palavra de Deus, nós lemos lá no início, ela penetra, ela vai fundo. E quando nós deixamos que o Espírito Santo nos ajude a assumir o controle da nossa vida, nós olhamos para nós e o primeiro erro que começa a brilhar, tipo aqueles letreiros assim, ó, é o nosso, não é o do outro não. Pouco me importa o que o outro está fazendo, eu preciso eu ser melhor. Eu preciso eu assumir o controle da minha vida. Se o outro quer assumir o controle da vida dele ou não, que eu seja um canal de bênção para que ele assuma. Mas eu só posso ser um canal de bênção para ele assumir quando eu assumir o meu. Porque aí eu vou virar e vou falar assim, pode fazer assim que dá certo. Porque eu fiz e deu. Você quer a maior validação de algo? É você perguntar para a pessoa, você vive isso? Sim. Quando a gente vê pessoas passando por situações, a gente fala, olha, só confia. O que Deus vai fazer, pastor? Eu não sei, mas ele vai. Por quê? Porque lá em casa foi assim. Ele nunca desamparou, ele vai fazer. Mas, pastor, eu não sei o que fazer. Que bom, porque aí você não faz nada. Só confia. É assim. A validação é o quê? Onde é que está escrito isso? Está escrito em todos os dias da minha vida que o Senhor me sustentou até aqui. Essa é a nossa validação. É você chegar a alguém e falar assim, o começo na Itália é difícil, né? Mas fica tranquilo, se o Senhor te trouxe, Ele vai te manter. Fica na paz. Não importa o que digam, não importa a situação, fica tranquilo. A validação de quando nós assumimos o controle da nossa vida. Nós paramos de ser pessimistas e nós paramos de fazer mimimi com a nossa própria vida, sabe? Ai, aquela autocomiseração. Ah, Senhor, mas Pai, comigo, pra mim. Eu já fui uma pessoa que viveu na autocomiseração. Mas é difícil. Sabe por que é difícil sair dali? Porque quando a gente está nesse lugar de vitimismo, a gente tem atenção.
A gente tem cuidado, as pessoas se importam, as pessoas vêm, querem te ajudar. Aí você olha para Deus, você acha que Deus vai ter um olhar mais atencioso para você porque você é uma vítima. E sair dali vai te tirar desse lugar de vítima. Você vai ter que se posicionar. Só que aí quando você entende que o Senhor te chama para se posicionar, aí você tem que escolher. Eu quero ser vítima? Algo que Deus não me criou para ser? Ou eu quero me posicionar e assumir o controle da minha vida? E ali nós passamos a enfrentar diversas situações. Porque dói, mudar dói, se levantar dói, lutar contra nós mesmos. Vencer aquilo que a gente... Tenta se vencer, é fácil. A gente fala assim, né? O inimigo põe alguém, você vence aquilo ali de olho fechado. Às vezes a gente que coloca problema demais nas coisas que o inimigo põe no nosso caminho. O maior problema que você vai ter é você. Porque você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Você sabe aonde você pode ceder, você sabe aonde você pode burlar ali alguma coisinha. Você é o seu pior problema. Por isso que assumir o controle da vida para tantas pessoas é difícil. Porque as pessoas não querem se vencer. As pessoas estão conformadas com aquilo que elas estão vivendo. Inconformadas ao ponto de encher o saco do Senhor em oração. Mas não tão inconformadas ao ponto de levantar e fazer algo. Elas querem que Deus faça algo. Elas querem que o pastor faça algo. Elas querem que o grupo de oração, de intercessão faça algo. Mas elas não querem levantar e fazer algo. Aí ninguém assume o controle da vida. Muito pelo contrário, a gente entrega de bandeja para Satanás. Então, quando nós entendemos que nós não buscamos conhecer a verdade da palavra, nós não decidimos viver uma nova vida, nós estamos retrocedendo. E nós precisamos identificar esses gatilhos. Nós precisamos entender essas situações que nos despertam esse interesse em não estar em conformidade. Então, o que é que me faz desistir? O que é que me faz ceder? Quais são as minhas falhas, as minhas fraquezas? O que às vezes são coisas tão bobas, gente. Nós falamos sobre a questão de temperamento ali com as mulheres. É algo que o pastor vai trazer para vocês, homens, e vocês vão entender mais. Mas nós falamos de características nossas que são tão bobas, mas que às vezes são a nossa pedra no sapato. Às vezes a necessidade de estar no controle de tudo, porque a gente gosta de coisas organizadas, nos faz querer estar no controle de tudo dentro da nossa casa. A gente rouba o lugar do marido. A gente arruma briga por onde a gente passa, porque a gente precisa estar no controle de tudo. Aí vem alguém que também quer estar no controle de tudo. Eita, dá bomba. Em compensação, tem aquele que não quer estar no controle de nada. Encontra outro que não quer estar no controle de nada. Aí você faz o pastor ficar careca. Que tem que ficar lá falando, pelo amor de Deus, faça. Pelo amor de Deus, pelo amor... Aí, pior. Vocês acham que aí era o pior? Não, vem o pior. Vem o que quer tomar conta de tudo e encontra aquele que não quer nada. Aí o que quer tomar conta de tudo tá lá acelerado. E pega aquele que não quer fazer nada. E aí a pessoa tá lá, vamos resolver para ontem, e a outra fala, mas calma, para que essa pressa? O mundo não está acabando. Aí você já botou o outro ali para suar. Aí a pessoa quer matar um. E aí o outro fala, meu Deus, falta fruto do Espírito. Não se converteu. E aí você fala, meu Deus, e geralmente essas duas pessoas são casadas. Eu falei isso. Geralmente essas duas pessoas são casadas. Aí vocês imaginam que maravilha. Aí é o marido que não me entende, mas é ela que não para, mas eu que tenho o meu momento do nada, mas ela que não para de falar. E aí você fala, meu Deus, como é que faz? O outro que precisa da rotina, o outro que não gosta de rotina. Não, mas tem que fazer desse jeito. Vocês têm noção. Vou falar da vida de quem? Do Tiago? Não, eu falo da minha. O pastor é uma pessoa, nós somos opostos no temperamento, mas opostos mesmo. E ele é uma pessoa que, se ele faz assim, ó, ele acorda, ele tem toda a rotina, ele sabe o que vai acontecer no dia dele, ele se organiza. Deus vem e bagunça tudo, mas ele está organizado. Então, 6 horas ele vai fazer uma coisa, 6:30 ele vai fazer outra, 7:30 ele vai fazer outra. E ele tem tudo ali. Já eu compro uma agenda todo ano. Metade do ano eu faço, a outra metade já esqueci que eu tenho agenda. E pra mim, eu vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, entendeu? Eu sei que eu tenho que fazer, mas se aparecer outra coisa, eu vou fazer também. E a gente vai dando conta de tudo. Você quer ver eu tirar esse homem da bênção? É eu me organizar e falar, amor, eu me organizei e
Aí hoje, mais tarde, assim, tal hora, a gente pode sair. Eu já vejo. Ele levanta assim, ó, com a sobrancelha assim, ó. Falo, ixi. Aí eu falo, por quê? Você já tava alguma. Não, fala. Eu falo, não, que eu tava pensando, porque aí. Uhum. Não, mas é que aí se não der também. Não, a gente vai. Não, a gente vai. Eu falo, não, amor, também não precisa ficar bravo. Não, não, a gente vai. A gente vai. E aí eu falo, eita, o que eu faço agora? Que a gente vai, a gente não vai? E aí você queria ver pior. Era quando chegava pra ele e falava assim, amor, eu falei pra Jéssica, Tiago, quando eu chegar ao trabalho, eles vão vir aqui tomar um café. Hoje? Eu falava, nossa, amor, mas você não gosta de estar de família? Meu Deus, é tão bom estar junto. Fala, mas você não podia me avisar antes? Eu tô organizando. Olha, gente. E aí eu falava o quê? Você não gosta de pessoas, você não gosta de família, você não gosta de estar com ninguém. Eu vou pro Brasil, eu me sinto sufocada. Você me rouba das pessoas. Até eu entender que ele precisa de uma rotina para funcionar. Eu não. Se a gente desistir do nada, vamos sair, vamos fazer uma coisa, vamos, tranquilo, e o que você tem que fazer? Depois eu dou um jeito, vai dar tudo certo, entendeu? Ele já não, tem que ser ali, tem que ser ali. E cada um tem o seu jeito. E nós vamos aprendendo a lidar uns com os outros. Por que eu entrei nisso? Eu não faço a mínima ideia, mas tá bom. Por quê? Falou, né? Falou aí com você. Isso, você não entendeu? Não vai mais na minha casa. Não, entendeu por que eu não faço mais bolo, né? É isso aí. É que eu não sabia como contar. Aí eu achei o momento oportuno. Achei o momento oportuno e contei. Ai, Deus. Mentira, gente. A gente se ama, tá? Ai, pai. Mas então, quando a gente perde o controle, nós começamos a negociar os princípios da nossa vida, nós começamos a buscar justificativas. Como eu falei, somos muito bons em justificar as coisas, muito. Só que quanto mais o tempo passa, mais a nossa mente vai sendo dominada por essas justificativas, por essas situações. E nós vamos perdendo o ponto ali de entender que realmente nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir esse controle da nossa vida. E nós falamos isso em uma das pregações que eu falei sobre a passividade, como ela era muito... nós precisávamos tomar muito cuidado com ela, porque a passividade podia nos levar à preguiça, a passividade podia nos fazer ficarmos paralisados, e o inimigo chega, e chega com tudo. E muitas vezes nós damos essa passividade para ele na nossa mente, que é o lugar mais perigoso. E quando eu falava sobre aqueles exemplos que eu sempre trouxe num tom de brincadeira, mas que é muito sério, quando eu montava já minhas brigas na mente com ele, com alguma situação, é uma mente passiva. É uma mente que você deixa ali, realmente assim, deixa. Quem chegar e tomar lugar, chegou. E às vezes nós vamos fazendo isso com a nossa vida. Nós vamos deixando o inimigo encontrar espaço em coisas tão bobas. Coisas que nós poderíamos chegar e resolver, mas que a gente fica remoendo, que a gente fica criando, que a gente fica alimentando. E quando a gente vai ver, era uma coisa tão pequena e virou uma ferida tão grande, virou um problema tão grande, virou algo que era simplesmente uma questão de um diálogo, um esclarecimento. Mas aí nós começamos a alimentar e dar espaço, porque a nossa mente ela não está sendo alimentada com coisas boas. Então, quando nós não estamos sendo alimentados com coisas boas, nós estamos sendo alimentados com o oposto. Não tem como. Não estou me alimentando de nada. Não tem como. Algo está nos alimentando. E aí nós começamos a dar essas brechas, e essa mente dominada, ela é uma grande porta de entrada para a nossa mente contaminada, mas ela é uma porta de entrada também para uma possessão demoníaca. É que hoje a gente não vê tanto e a gente acha que isso não acontece mais, mas isso acontece. Porque a mente, quando nós damos a abertura para o inimigo trabalhar na nossa mente, dali nós vamos dando abertura para ele trabalhar em muitas outras coisas. É só a gente parar e analisar. É que às vezes nós julgamos qual pecado que a gente cometeu ou deixou de cometer e qual que é o mais importante, o maior, ou isso ou aquilo, mas tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor, tudo aquilo que possa nos roubar e nos fazer cair, é algo que precisa do nosso total discernimento, da nossa total entrega para que a gente possa, entrega que eu quero dizer, para que a gente possa buscar combater do modo correto. E sim, a possessão demoníaca ainda existe. Mentes possuídas pelo inimigo, sim.
Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não ouvem o que o pastor está dizendo? Tem vozes ali falando, não, essa palavra não é para você. Ixi, tudo isso a pastora está falando, não. Primeiro que não é verdade, você sabe, né? Então, aí segundo ponto é que mesmo que fosse, para você não é. Você não consegue. Aqui você não consegue. Então já para de ouvir, porque você não consegue mesmo, para que você vai ficar gastando seu tempo? E aí você está ali em outra dimensão. E aí, talvez porque isso não aconteça com você, você acha que não existe. Mas quantas pessoas saem daqui ouvindo a mesma palavra e tem um recebimento completamente diferente? Umas recebem de fato, outras não. Eu fiz a brincadeira, não era brincadeira, tá? Aqui, mas eu fiz a pergunta do que a gente falou na semana passada, porque isso está sendo muito comum. A gente recebe palavras e no dia seguinte a gente não lembra nem o que a gente ouviu. A palavra foi muito... Hoje nós estávamos conversando com uma pessoa que ela falou isso. A palavra foi muito edificante. Nossa, falou muito comigo. Qual foi a parte principal? Uma parte lá que o senhor falou que... Como é? Que lá, assim... E o pastor ainda tem que te fazer lembrar a parte que você falou que te tocou muito. Porque a nossa mente, ela está sendo manipulada a todo instante. Mas a gente pensa que a gente é forte demais. A gente pensa que com a gente não acontece. Mas acontece. Mas acontece. Porque o inimigo roubando a nossa mente, ele rouba tudo que nós temos. Ele roubando a nossa mente, ele roubando o nosso centro aqui das informações. Ele rouba quem somos, ele rouba os nossos planos, ele rouba o que nós estamos ouvindo, ele rouba as nossas sementes. Façam a experiência. Se você estiver sozinho, com o momento que você estiver indo embora, tenta pregar para você de novo essa palavra. Ou você que está em casal, o que você aprendeu e o que eu aprendi? Veja até que ponto você foi roubado ou não. Tomara a Deus que nenhum ponto. Tomara a Deus que você tenha realmente partes que vão te nortear. Mas você vai poder descobrir ali quantas vezes a sua mente ela foi roubada. Às vezes você vai até falar coisas que, nossa, tocou muito nisso e eu nem falei. Você vai traduzir do seu jeito, eu nem falei isso, mas para você eu falei aquilo. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa mente. Porque o pastor até falou sobre isso, um espírito de encantamento que hoje está nos assolando. Mentes encantadas. Encantadas com diversas situações que podem nos paralisar. Você acredita nisso? Porque se você não acredita nisso, não tem como você combater. Eu sinto muito. Se para você a vida ela funciona de uma forma diferente, eu te convido a alinhar o seu modo. O seu modo de enxergar e às vezes até se você está frequentando o lugar certo. Sabe por quê? Porque às vezes você está vindo aqui, você está se sentindo frustrado por não ter mudanças na sua vida, porque você nem acredita no que é dito aqui. E eu não quero que você se frustre com Deus. Às vezes você não acredita. Então, pastora, você está me expulsando da igreja? De forma alguma. Eu estou tentando não te fazer depois derramar sobre Deus a ira da sua vida. Peça para Ele te alinhar. Peça para Ele te mostrar. Pai, por que eu vou ali e eu saio do mesmo jeito? Quem que está errando? Eu ouso dizer que não é Deus que está errando. Então somos nós. E é duro quando a gente tem que aceitar que a gente está errando. É duro quando a gente tem que olhar para o nosso ego e falar, baixa a bola aí que você não está tão bom assim quanto que você está achando. Machuca, dói. Porque o nosso eu, ele é grande. Ele é maior do que a gente pensa. E a gente vai dando espaço. Então eu não posso pedir ajuda. Porque como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou pedir um direcionamento? Como é que não? Eu vou me vencer. E não se vence. E não se vence. Então, quanto mais blindada tiver a nossa mente e através da palavra, quanto mais palavra tiver na nossa mente, mais fácil nós vamos saber lidar com as situações. Precisa ser assim. Nós precisamos nos alimentar de coisas que vão nos fortalecer. Palavra, oração, jejum para matar a carne. Eu não sei, eu não vou te fazer levantar a mão porque eu não quero ninguém passando vergonha. Mas qual foi a última vez que você jejuou? E não para pedir resposta, mas para matar sua carne. Qual foi a última vez que você acordou e falou assim, não, eu vou jejuar, Senhor, porque o Senhor sabe que eu preciso me vencer, deixa eu jejuar. Porque eu quero matar minha carne, eu quero ouvir mais o Espírito Santo. Eu vou jejuar porque eu quero jejuar, porque eu quero edificar, eu quero crescer. Eu quero mais. Só que a gente faz as coisas sempre. Eu vou orar porque eu preciso de uma resposta. Eu vou ler porque eu preciso de uma resposta. Eu vou jejuar porque eu preciso de uma resposta. A gente sempre faz as coisas de Deus porque a gente precisa de alguma coisa.
E aí, quando nós cantamos, eu não quero nada por te adorar, eu quero ser achado por te amar, entra em contradição. Porque eu não quero nada por te adorar, mas tudo que a gente faz é esperando alguma coisa de Deus. Eu quero ser achado por te amar e obedecer. Será que se Deus nos procurar ali na lista de quem me obedece, quem me ama, será que o nosso nome vai estar ali? Senhor, eu não quero nada por te adorar. Mas, Pai, o Senhor sabe que para ir para a igreja eu preciso de gasolina, o Senhor sabe que eu preciso pagar minhas contas, o Senhor sabe... Mas eu não quero nada por te adorar, Pai. Só não me pede meu trabalho, que o Senhor sabe que eu tenho que pagar as contas. Não fa... Mas eu não quero nada, Pai. Só que eu preciso de uma resposta aqui. O Senhor sabe, né, Pai? Mas eu não quero nada por te adorar. E isso é o pouco do tanto que a gente faz com o Senhor. Eu pego exemplos práticos da nossa vida, porque são coisas que nós temos a tendência a fazer diariamente. Só que quando nós falamos, eu não quero nada por te adorar, eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu tô perdendo, eu tô ganhando. Ah, mas não, tá bênção, tá bom, tá maravilhoso. Porque eu não quero nada para adorar a Deus, porque eu já entendi o que Deus já fez para mim. Eu já entendi o que Jesus fez por mim. Então eu não quero nada, porque tudo já me foi dado. Qual foi o meu tudo? A vida eterna. A oportunidade de você ter a presença, você ter o acesso, você ser perdoado. Eu já tenho tudo. A presença de Deus é o meu tudo. Essa é a minha oração. Será que é mesmo a nossa oração? Nós precisamos entender que quando nós assumimos o controle da nossa vida, nós assumimos de modo geral. Eu não lanço mais palavras ao vento. O que eu falo, eu busco cumprir. O que eu falo, eu busco viver. Pastor, eu não vou cair? Vai cair. Mas quando você cair, não desiste, se levanta e tenta de novo. Agora o nosso problema é a gente cai e a gente fala que já caí mesmo, vou ficar aqui no chão. Se não, vou mais para baixo ainda. Já caí. Quando a gente cair, a gente levanta. Quando a gente cansar, a gente descansa. Mas a gente joga a toalha muito fácil. Só que nós fazemos e é só você analisar, e você pode ficar de pé, só você analisar que esse acaba se tornando o padrão da vida. Tudo nós acabamos jogando a toalha. Nós não nos comprometemos com nada até o fim, porque nós nos acostumamos com isso. E aí a nossa vida, ela vai sendo perdida. O controle já não está mais nas nossas mãos. Nós já demos o controle para qualquer um. Às vezes, são terceiros que assumem o controle da nossa vida. Às vezes é o seu chefe que te diz se você vai poder estar no culto ou não. Às vezes é o seu chefe que diz se você vai poder ter mais tempo com a sua família ou não. São os seus problemas que te dizem se você vai estar presente ou não, se você vai estar feliz ou não, se o ambiente da sua casa vai estar gostoso ou não. São as circunstâncias que assumem o controle da nossa vida. Só que, gente, ou a gente escolhe acreditar naquilo que a gente prega, naquilo que a gente canta, ou a gente está só perdendo tempo. Vamos ser bem sinceros? Que a gente vem aqui, fica ouvindo alguém falar por horas, fica sentado ali, você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas. Se isso não vai trazer uma transformação, nós vamos ser bem sinceros. Eu já falei para Deus, falei, Senhor, tem dia, Pai, que parece que eu estou só perdendo tempo. E não falo por vocês, não, por mim. E nós precisamos ser moldados e lapidados diariamente. Não é fácil, não é fácil. Mas nós não podemos ceder, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Viver o processo, ele é assim. E Deus deseja nos ajudar. Por mais difícil que seja, o Senhor nos chama para avançar. E o Senhor usa aqueles que estão em movimento. Então não pare. Não pare. Não pule as etapas. Viva o processo. Pastor, o processo dói. Eu sei. Eu sei. E cada um aqui já viveu um processo e pode dizer com convicção que dói. Mas quando nós temos o Senhor no nosso barco, Ele vai cuidando das nossas feridas, Ele vai enxugando as nossas lágrimas, Ele vai nos dando um ombro amigo, Ele vai dando um consolo. Não pensem vocês que com a gente é diferente. Mas vocês sabem. E cada um tem suas questões. Mas o que o Senhor, Ele enxerga em nós é o nosso coração.
Quando nós viramos para o Senhor e falamos, Senhor, eu não sei como vencer isso aqui. Eu não sei como abrir mão disso aqui, eu não sei como sair daqui. O que eu faço? Socorro, Deus. Eu quero assumir o controle da minha vida, eu quero fazer as coisas de um modo diferente. Senhor, eu não sei em que momento eu errei. Às vezes eu sei em que momento eu errei. E o que eu faço? Esse tem que ser o seu pensamento no dia de hoje. Assumir o controle da sua vida. 2 Coríntios 10 fala assim, 10, 4, 5 fala assim, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o Senhor nos diz, é porque nós somos capazes, é porque é possível, é porque nós temos acesso a isso. Agora basta a gente fazer uma escolha, assumir o controle da nossa vida ou não, ou deixar o inimigo continuar atrasando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, roubando de nós tudo aquilo que o Senhor nos confiou, tirando de nós e rindo da nossa cara porque simplesmente nós temos preguiça de nos posicionarmos, nós temos preguiça de lutar, nós temos medo de sofrer, nós queremos o fácil. Mas nada que é fácil dura. Nada que é fácil é eterno. E ouso dizer que nada que é fácil vale realmente a pena. Não porque a gente tem que sofrer, não é isso. Mas é muito diferente quando nós lutamos por algo, nós damos muito mais valor. Eu dei um exemplo sobre isso uma vez. Quando nós temos algo de valor que foi a gente que comprou, meu filho, a gente toma um cuidado. Quando nós temos algo de valor porque alguém nos deu, aquilo não dói tanto em nós, não saiu do nosso bolso. Nós não sabemos quanto que a pessoa pagou naquilo. Agora, quando você sabe o quanto que você pagou naquilo, você tem um zelo. E sabe por quê? Jesus, ele se preocupa comigo e com você de tal forma, porque ele sabe o que ele pagou por mim e por você. O inimigo não. Por que ele pouco se importa comigo e com você? Ele não pagou nada por nós. Para ele, a gente não tem valor algum. Se a gente cair, se a gente quebrar a cara, se a gente morrer, ele está mais aqui feliz. Para ele, pouco importa. Agora, Jesus tem um zelo, porque ele sabe o preço que ele pagou por mim e por você. E o preço foi alto. Foi alto. Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você pedisse ao Senhor. Pai, o que eu quero é sair daqui assumindo o controle da minha vida. Não peça outra coisa que não seja isso. Assumindo o controle da minha vida. Eu quero assumir o controle das minhas emoções. Eu quero assumir o controle da minha vida. Eu não sei se é alguma área específica que eu perdi o controle. Mas, Pai, eu quero retomar a ter controle. Isso não significa tirar das mãos do Senhor. Isso significa tirar das mãos do inimigo e ser usado pelo Senhor para guiar as nossas vidas. O controle é soberano totalmente de Deus. Mas aquilo que nós queremos é tirar o inimigo da posição de assumir o controle da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Pai, nós te pedimos, assuma o controle principal da nossa vida, mas que nós possamos ter o comprometimento de nos levantarmos, de nos posicionarmos e de verdade, verdadeiramente de todo o nosso coração, assumir o controle da nossa vida, sem darmos desculpas para nós, sem darmos desculpas para as nossas falhas, sem darmos desculpas para aquilo que nós sempre encontramos uma justificativa. Senhor, que nós não venhamos mais ser movidos assim. Pai, nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos ser adultos, que nós possamos amadurecer nessa noite, para que nós possamos sair desse lugar, saímos desse lugar maduros na fé, maduros na vida, posicionados, homens e mulheres de Deus corajosos, que não fogem da batalha, mas que buscam aprender e a ser forjados na batalha. E tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos
que de hoje em diante, aquilo que ainda nós não assumimos o controle da nossa vida, nós assumimos hoje. Nós assumimos hoje e nós declaramos que no final dessa série, quando chegar o final dessa série, nós olharemos para trás e nós iremos enxergar a mudança. Nós iremos enxergar como a nossa vida mudou a rota, como o Senhor, através da tua palavra, através do Espírito Santo de Deus, transformou os nossos dias. E que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos, mas nós já te agradecemos, porque nós cremos na vitória. Nós cremos que nós iremos conseguir, porque maior é o que está em nós. Porque o Senhor depositou em nós um espírito de coragem e não de fraqueza, não de medo. O Senhor nos chama para um lugar de ousadia. O Senhor nos chama para avançar, porque o Espírito Santo de Deus é quem conduz a nossa vida. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos fugir, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O inimigo não pode, porque se nosso espírito estiver alinhado ao Espírito Santo de Deus, a vitória é nossa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós assumiremos o controle da nossa vida no dia de hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Amém.